Fala galera, meu nome é Hércules, eu sou médico radiologista e hoje a gente vai falar sobre pólipos nasais. Quais são os tipos de pólipos nasais, como pólipo antrocanal, pólipo angiomatoso, papiloma invertido e outros diagnósticos diferenciais. Tudo isso focado em exames de imagem, em especial tomografia e ressonância, que é a área que eu atuo. Então, vem comigo. Então, agora a gente vai falar sobre os pólipos nasais. Primeiro, o que é um pólipo nasal? É uma hipertrofia da mucosa, geralmente racional a algum processo inflamatório, infeccioso ou uma alergia, ah, que é o revestimento mucoso da cavidade nasal. Ela é quase que totalmente preenchida por conteúdo mucoso e quando ocorrem muitos processos inflamatórios ali, essa mucosa pode reagir com uma hipertrofia, com um crescimento aí, não neoplásico, né? Mas fora do comum. E os fatores de risco são fibrose cística em crianças, obviamente. Não é comum ter pólipos em crianças. Quando houver pólipos, a gente tem que levantar essa hipótese. Asma e intolerância à aspirina também estão associados. E os sintomas são clássicos: obstrução nasal, rinorreia, gotejamento pós-nasal, a hiposmia. A pessoa fica tão obstruída, a cavidade nasal, que acaba não consegue sentir o cheiro das coisas, né? Aí sendo favorecendo aí ao tratamento mais agressivo, né? E dor na face também é bem comum. Agora eu tenho alguns exemplos, a gente só vai mostrar os tipos de pólipos nasais. O mais comum seria um pólipo simples, né? Um pólipo nasal comum. Eu vou mostrar exemplos. Aí quando há muitos pólipos, a gente chama de polipose nasosinusal. Também tem um pólipo um pouquinho, que tem um quadro radiológico muito clássico, que é o pólipo antroconal, o pólipo de Killian, que alguns livros ainda chamam, né? Que eu vou só começar a falar aqui para a gente já ir memorizando, tá? O que a gente tem que lembrar do pólipo antroconal é halteres, dumbbell sign, né? Da radiologia. E para esses halteres aqui, um exemplo aqui, que seria um pólipo antro, antigamente se chamava o seio maxilar, o maxilar de antro, e coana é a comunicação da cavidade nasal com a rinofaringe, né? Então, o pólipo antrocoanal, ele começa no seio maxilar e vai para as coanas, né? E já o pólipo invertido é um dos três tipos de pólipos, nem é o mais comum, mas ele tem uma imagem clássica que é o padrão cerebriforme T2 aqui. Parece um cérebro aí dentro do seio maxilar. A gente já vai falar de cada um deles. Nós já podemos ir memorizando então dumbbell sign, ou sinal da halteres do papiloma do pólipo antrocanal e do padrão cerebriforme do papiloma invertido. O pólipo angiomatoso é um pouco mais difícil. A gente tem um exemplo aí também, mas é só para exemplificar, bem raro, assim, bem raro o diagnóstico diferencial dele. Por imagem é difícil, mas a gente consegue, tem alguns exemplos aí, a gente vai mostrar. Então, eu vou começar com um exemplo simples aqui. Primeiro, tentar diferenciar o cisto do pólipo, né? O cisto de retenção mucosa ele se forma quando geralmente precipita em áreas com gravidade dependente, como aqui na porção inferior do seio maxilar, porque a mucosa nasal está sempre produzindo secreção mucosa e normalmente o ciclo nasal empurra para a posterior, é reabsorvido. E algumas vezes algum processo aí pode ser que ele se acumule no seio maxilar. Esse é um local comum de ser cisto. A gente, por imagem, até pode ser que isso aqui seja um pólipo, mas a localização dele fala bem mais a favor de cisto ou pseudocisto, né? De retenção mucoso. Com a densidade até 20 a gente chama de líquido, né? Então uma densidade um líquido bem clarinho aqui provavelmente seja um cisto de retenção mucoso pela localização. Os pólipos já são mais comuns no labirinto etimoidal, geralmente junto ao meato médio aqui, tá? Porque se fosse cisto de retenção, a tendência é que o líquido ele escorresse para baixo, né? Então não seria comum ter cistos aqui, mas embora por imagem ainda seja bem difícil a gente diferenciar, mas existe essa característica que favorece mais a cisto e quando for aqui mais a pólipo, né? Então, esse paciente aqui é um exame bem comum, e vamos continuar com um quadro de polipose nasosinusal inicial. Então, aqui, o paciente com essa obstrução dos meatos médios, né? Talvez seja mais fácil de ver no corpo coronal.
É uma tomografia com contraste, tem realce aqui. E talvez seja bem mais fácil de ver. Nem foi feito por isso, mas eu deixei para ver. Uma característica do pólipo comum é que ele não realça, ele não é uma neoplasia, né? Não há realce nos pólipos. Geralmente nos meatos médios, que o meato médio seria a região em volta do corneto médio, que aqui pode ter algum, quando o processo inflamatório crônico aumenta e diminui, pode ter um remodelamento ósseo, né? E não costuma ter realce. Então a gente vê essas lesões lobuladas aqui nos meatos médios, já mais para posterior. Isso aqui é um quadro de polipose nasonusal, uma característica boa de a gente ver diagnosticar polipose nasonusal na tomografia, quando já não vem com suspeita clínica, né? É ver, eu gosto de ver bastante o sagital, que costuma ter essas áreas polipoides aqui, que não é comum, né? De ocorrer em paciente que não tem aqui, parece um exame polipoide obstruindo lá da região anterior até a porção posterior. Todo o labirinto etimoidal do paciente está obliterado por essas áreas polipoides que não tem realce. A gente vê aqui, ó, tem realce nos seios sagitais, na, aqui no seio cavernoso da realçando, a hipófise realçando, mas esse tecido mucoso não realça, né? Então, essa aí é a característica da polipose na sinusal. Aqui um quadro não é leve, mas também não é tão grave. Aí, se vai operar ou não, varia tanto dos sintomas do paciente quanto do médico que vai atender ele, né? Geralmente é o otorrino. Então, esse aqui foi feito até por contraste, porque o pessoal vai olhar, ele tinha uma uma linfonomegalia, nível 2 cervical, já sem plano de clivagem com esternocleidomastoide à esquerda, por causa de uma lesão ulcerada aqui no seio piriforme do lado esquerdo, aí quem vai me perguntar. E casualmente o paciente tinha essa polipose na sinusal, e eu já mostrei, guardei para mostrar que pólipo benigno, né? Ele não realça pelo meio de contraste. Quando realçar na porção central, uma porção periférica dele pode realçar meio que racional, mas quando realçar na porção central, tanto na ressonância quanto na tomografia, a gente tem que pensar em outras causas aí. Então vamos continuar para um quadro mais agressivo, mais avançado, grau 4, grau máximo de polipose na sinusal. Só antes de continuar aqui a classificação, ali seria o que eu mostrei antes, seria múltiplos pólipos no meato médio, né? Talvez entre o 2 para o 3 a classificação. São várias classificações propostas, não tem uma classificação internacional que seja usada em todos os artigos, mas essa Meltzer talvez é a que eu mais achei, assim, não tô dizendo que é a mais comum, mas é uma, né? Então a gente viu um grau 2 para o 3, agora a gente vai ver o grau 4, né? Que tá toda a cavidade nasal obstruída por pólipos e é bem ruim para o paciente aí. Então aqui a gente vê o paciente aqui com o seio das faces, todo o seio maxilar, tem um pouco de desvio de septo, né? Paciente aí com 58 anos, mas com um quadro de sinusite de repetição que não melhora, né? E com essas formações aqui é um exame sem contraste, né? Não tem por que a gente fazer contraste em todos, só quando há uma suspeita, alguma coisa de erosão óssea, algum outro caso aí, não precisa fazer. Tem um conteúdo hiperdenso aí, podendo sugerir a presença de colonização fúngica associada, né? Também um quadro de a polipose nasal é muito comumente associada a asma, né? Ou alergias, né? Então, aqui no coronal a gente consegue ver que está todo aqui os seios esfenóides preenchidos, os seios maxilares. Aqui tem umas lesões no meato médio obliterando, a gente não consegue ver nem direito, o corneto médio já está todo, tem bastante erosão óssea, né? Só vamos passar para o sagital, que eu gosto de ver bastante mesmo, para a gente conseguir sugerir isso no diagnóstico, né? Ó, essas lesões polipoides, aqui seria a coana, né? Da cavidade nasal obterando a coana. Pessoal, ó, quando está todo assim, o labirinto etimoidal obstruído, a gente tem que suspeitar de polipose nasal. Clinicamente, o otorrino, ele examina o paciente, às vezes ele usa o endoscópio nasal, né? E ele já vem com essa hipótese diagnóstica aí. A gente tem que, quando vê alguma coisa que fale contra, sugerir o contraste. Ele, quando suspeita, também já sugere um exame com contraste. Mas isso aqui é um diagnóstico cardiológico, um grau bem avançado de polipose nasal. A gente não pode ter muito erro diagnóstico aqui, não. Então, continuando com as demais lesões, eu vou voltar para o pólipo antocoanal. Antes de falar do pólipo antocoanal, se você está gostando desse conteúdo, curte aqui. E se você se interessa pelo conteúdo de radiologia cabeça e pescoço, se inscreve no meu canal que você vai ser notificado sobre os novos vídeos e a gente vai aprender junto.
Então aqui uma tomografia no corte axial, bem parecido com aquele exemplo ali. A gente vê uma lesão com necessidade de partes moles no antro maxilar, seio maxilar, com extensão para um fundíbulo etimoidal e obterando a fossa nasal esquerda e obterando também aqui a rinofaringe, né? Está todo obliterado por uma formação polipoide, mais fácil de ver também no sagital, muito bom de ver. A gente vai olhar uns 3 pontos, mas então dá para ver toda a lesão polipoide aqui, obliterando com extensão para coana, então aí sugerindo pólipo antroconal. Geralmente causam um alargamento do infundíbulo etimoidal, então ela começa aqui e vai indo para posterior, porque é onde a lesão pode crescer, né? Dá alguns sintomas aí de o paciente dorme mal de noite, né? Bem comum em crianças. Não é uma lesão maligna, não costuma se espalhar nem nada, mas acaba geralmente sendo cirúrgico, né? O pólipo antroconal, também conhecido como pólipo de Killian. Então, continuando com as lesões polipoides dos seios da face. Aqui a gente vai mostrar essa lesão característica aqui, obterando toda a fossa nasal direita com alargamento do seio maxilar direito, né? Tem uma extensão além da lesão, um padrão cerebriforme. É característico esse do papiloma invertido. Esse é um tumor que tem crescimento endofítico. Esse termo papiloma invertido é mais pela questão histopatológica, que a gente não consegue ver. A gente tem que aqui meio que gravar ficar em provas assim. Com esse padrão cerebriforme aqui, a gente tem que pensar sempre no papiloma invertido. Uma característica relevante para o papiloma invertido, ela ter uma associação com alguma malignização, né? E sempre que houver a extensão do papiloma invertido, para além dos limites do seio maxilar, isso sugere a malignização. E a gente tem que sempre procurar onde há algum crescimento ósseo excessivo, alguma espícula óssea seria mais fácil de ver no tomo. Eu não tenho a tomo desse paciente, mas quando tiver alguma espícula óssea ou alguma exostose óssea, a gente chama, ali vai estar o local do começo da origem do tumor, que a gente tem que meio que orientar geralmente o otorrino, cirurgião de cabeça e pescoço, a tirar toda essa lesão, porque ela pode ter muita recidiva, ela costuma ter recidiva, o papiloma invertido, né? Então são 3 tipos de papiloma, o papiloma cilíndrico e o fungiforme, né? Mas a mais clássica é esse o papiloma invertido com padrão cerebriforme. A gente vai olhar aqui os contrastes. Não costuma ter restrição de difusão, vou direto para a fase contrastada, né? Para a gente. Aqui um T1 com contraste, esse padrão cerebriforme se mantém no T1, é uma lesão que alça muito. Aqui ela já meio que passa os limites, né? Em especial aqui pega a fossa palatina direita, faz erosão óssea, né? Isso aqui é bem sugestivo de uma malignização do tumor, que foi o caso desse paciente, né? Papiloma invertido com algumas áreas de malignização e quando tiver erosão óssea. A origem, a espícula óssea, a origem aqui eu não consigo demonstrar por meio dessa tomografia. Mas a gente tem que sugerir sempre que tiver alguma área em que tem exostose óssea, alguma espícula que, que, que tiver alguma, talvez seria aqui, né? Na tomografia é mais fácil de ver essa exostose óssea para o colega cirurgião não deixar de retirar. Então, um pólipo simples, ele nunca vai ter um realce difuso como tem esse papiloma aqui. O pólipo ele não realça, então tanto na tomografia quanto na ressonância a gente consegue documentar isso. O termo papiloma é nada mais é que uma neoplasia com crescimento epitelial, né? Origem ectodérmica, que é a mucosa nasal, né? Então, eu vou continuar aqui com os diagnósticos diferenciais dos pólipos nasais, sendo um deles aqui de lesões neoplásicas, então tem várias, né? É o neuroblastoma fatório, aqui eu tenho uma imagem de tomografia. Aqui está a placa criviforme erodida no teto etimoide do lado direito e uma lesão de partes moles extensa aqui. É o neuroblastoma fatório, o estésio neuroblastoma, uma neoplasia bem grave, assim, né? Que tem origem no bulbo olfatório, nos nervos olfatórios, né? Que é o neuroblastoma fatório, também conhecido por estésio neuroblastoma. Uma neoplasia bem grave aí, e entra no nosso diagnóstico diferencial, a gente tem que ver isso, que o centro da lesão, ela se origina ali e gera a erosão da placa criviforme, né? Já
Nasoangiofibromas juvenil, entra no diagnóstico diferencial dos pólipos. Eu tenho aqui um exemplo de nasoangiofibromas juvenil. Uma característica principal é nasoangiofibroma juvenil ou angiofibroma nasal juvenil, é o termo mais correto ultimamente, né? A característica principal é a presença de flavoides aqui da lesão. Aqui a gente consegue ver no T1 esses focos de baixo sinal, sugerindo um componente vascular intenso. Característica, adolescentes do sexo masculino, praticamente exclusivo de adolescentes do sexo masculino. Quando ocorrer esse tumor em crianças, em meninas, a gente tem que pensar até em mosaicismo, né, estudo de cariótipo do paciente, porque é quase exclusivo de meninos, então uma lesão com sinal heterogêneo em T1. Eu vou direto para o contraste aqui, que é a característica do nasoangiofiloma juvenil, é um realce intenso e acometimento do forame esfenopalatino, né? É, ali essa realce intenso, todo ele realçando muito, né? No momento do diagnóstico costuma ter acometimento da fossa pterygo-palatina aqui toda acometida e ele tem origem no forame esfenopalatino. Então, duas coisas. Classificamente, não pode, sim, o paciente, quando houver alguma suspeita de tumor de nasoangiofibromas juvenil, não tem que ter muito cuidado com a biópsia, que é um tumor que pode sangrar demais, né? E a gente, como radiologista, tem que dar o diagnóstico com essa característica clássica de paciente adulto jovem, adolescente, né? No caso, a criança tinha 13 anos, né? Com sangramento nasal persistente, a gente tem que suspeitar. Geralmente o otorrino, se chegar, ele vai suspeitar, né? E tem essa característica intensa de realce. Muitas vezes antes da biópsia o pessoal faz embolização, né? O pessoal da radiologista intervencionista costuma atuar para embolizar antes de fazer a cirurgia ou faz rádio, depende do... É multidisciplinar o tratamento, né? Mas o diagnóstico é com o radiologista, né? Então, o forame esfenopalatino e acometimento da fossa pterygo-palatina da lesão no momento do diagnóstico. Aqui a gente pode ver um conteúdo mucoso no seio maxilar esquerdo realçando, mas mais reacional, né? Que a lesão mesmo está centrada aqui na fossa nasal, forame esfenopalatino. Já começa a causar erosão com remodelamento ósseo, né? Bem marcante tanto na tomografia quanto na ressonância. Eu vou mostrar aqui mais um caso de pólipo angiomatoso, tá? Um pouquinho diferente, mas a gente tem que pensar no diagnóstico diferencial às vezes. Então aqui também era um menino de 20 anos, adulto jovem, ou adolescente, vocês vão ficar com adulto jovem, uma lesão sangrante, um sinal heterogêneo em T2, né? Não muito grande a lesão. É uma lesão, isso aqui é muito raro, né, pessoal? O mais comum é pólipo nasal comum, polipose nasal. Tumores, aí já é raro, mas às vezes acontece. A gente tem que estar atento ao diagnóstico diferencial, uma lesão com baixo sinal heterogêneo, obliterando todas as fossas nasais. Aqui o T2, né, mais uma vez heterogêneo, e a característica da lesão, assim, bem realçante aí, que não é como o nasoangiofiloma juvenil, né? Não é o nasoangiofiloma juvenil, ele realça toda ela, né? Aqui tem umas áreas que realçam, outras áreas que não realçam, e também não tem o acometimento tão forte do forame esfenopalatino, né? Seria, ela tá mais difusa, aqui tá toda a cavidade nasal tá obstruída, e acho que no T1 talvez seja mais fácil de ver que a fossa pterygo-palatina tá meio acometida, mas secundariamente aqui a gente consegue ver os estruturas vasculares da fossa pterygo-palatina. Aqui tem algum envolvimento secundário. É um diagnóstico diferencial difícil aí, mas só para exemplificar aí que nasoangiofiloma juvenil é sempre o mais comum em lesões sangrantes, mas o pólipo reumatoso também pode ocorrer. Então, mais uma vez, agradeço a todo mundo que me acompanha. E se você gostou, comenta, compartilha com os seus amigos, que para mim é muito importante. Então, até a próxima.